Então, pessoal, aqui está a explicação por que os fariseus diziam que o Elias viria antes do Messias. Eu não tinha achado essa explicação na Bíblia. Os discípulos perguntaram a Jesus o porquê que os fariseus eles diziam que o Elias tinha que vir antes, né? E a explicação está aqui no profeta Malaquias, o último profeta ali do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, 400 anos, Deus não envia profeta, né? Tem 4 páginas em branco entre Malaquias e Mateus. Aí o último profeta do Antigo Testamento chega a ser João Batista, né? Que vem 400 anos depois, no mesmo espírito de Elias. E aqui diz aqui, ó, no versículo 5: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A gente precisa entender como que está essa palavra no hebraico, né? Por quê? Porque aqui está afirmando que o próprio profeta Elias viria. E o Elias ele foi arrebatado vivo, né? Então acreditavam-se que ele voltaria. Então tem toda uma série aqui de entendimento. Na transfiguração aparece Moisés e Elias, né? Junto com Jesus, parece. E na verdade, quando Jesus é questionado, Jesus fala que o Elias tinha vindo e fizeram tudo o que quiseram com ele. E mencionou que o Elias era João Batista, né? Então, aqui o profeta parece que está afirmando que Elias viria, e na verdade quem vem é João Batista. Então, como é que a gente interpreta isso? A gente fica numa situação de difícil interpretação. Por quê? Não que seja uma mentira. O que o profeta estava querendo dizer? Que o profeta que viria estava no mesmo espírito de Elias? O mesmo espírito de Elias? Porque se você vê a vida de João Batista, Jesus fala que dos nascidos de mulher ninguém é maior do que ele. E João Batista ele é batizado no ventre da mãe, quando eles são primos, né? Quando a mãe dele, grávida, chega perto de Maria, que está grávida de Jesus. Então, o Espírito se move ali dentro dele e ele passa a ser um cara totalmente dedicado a ser profeta, né? Quem você é? Quem você diz que você é? Os fariseus questionavam: você é um profeta? Não sou. Quem você é? Para que a gente diz aos que nos enviaram: eu sou a voz do que clama do deserto, voz do que clama do deserto. Então o profeta João Batista, o João Batista, né, não posso dizer profeta, porque ele falou que não era um profeta. E Jesus vai dizer que ele é maior que um profeta, né, que dos nascidos de mulher não é ninguém maior do que João Batista. É lógico que Jesus não se inclui nessa questão do nascimento, porque ele já existia antes de vir à Terra e ele é colocado no ventre de Maria. Ele não nasce de uma natureza paterna. Porque nas citações do Antigo Testamento, como Miqueias 5, como Salmo 110, mostra que o Messias é desde o tempo da eternidade. É questionado até, algumas pessoas falam que Jesus foi gerado ali, aí está escrito lá: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí o cara pergunta assim: você está dizendo que ele foi gerado ali na época de Maria, mas quando o cara estava dizendo essa profecia, foi muito antes do nascimento de Jesus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Isso está citado no Antigo Testamento. Então, quando que ele foi gerado? Naquela época de Maria ou quando o profeta disse isso? Então, você tem aqui a ideia de que, de que existiu aqui o profeta o João Batista, né, que é maior do que um profeta, e que ele prepara o caminho do Senhor, né, 400 anos depois de Malaquias. E de lá para cá, você não tem mais profetas assim em Israel, né? Você tem ali a igreja sendo estruturada através dos discípulos e tal, e você vai ter profetas nas igrejas. Mas entre o povo de Israel você não tem profetas, né? Você não tem. Quem conduziu os judeus nas guerras, né? Contra o Vespasiano no ano 70? Quem conduziu? Quem foi o profeta que disse: vai lá que Deus está com você, como aconteceu no Antigo Testamento? Eles seguiram alguns falsos profetas, Bar Kokhba, né?
acabaram seguindo falsos profetas que encaminharam para o erro. Tá? Falsos messias. Havia muita gente que se dizia Messias, né? Falsos Messias. Então aqui a gente tem a ideia de onde, né, aconteceria isso. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Né? Então, você vê que hoje em dia as pessoas creem no Deus de Israel. Muita gente crê. As três religiões abraâmicas, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são três religiões que creem mesmo de forma diferente, no Deus de Abraão. Ou seja, o coração das pessoas foram convertidas a nível mundial, para o Deus da Bíblia. Né? Embora exista muita gente que não crê, as três religiões maiores são ligadas diretamente ao Deus de Israel. E isso daí é contra fatos no argumento. Se você for em qualquer lugar do mundo, você vai ter pelo menos alguém que tem essa crença no Deus de formas diferenciadas por conta de culturas. Jesus encontrou culturas assim também, quando ele vai falar com a mulher lá do poço. Aquela mulher, ela tinha uma crença na vinda do Messias de uma forma diferente. Jesus, ele conserta aquilo, ele fala que ela não sabe, você não sabe o que você está dizendo, o Messias vem dos judeus. Então ela aprendeu de uma forma, ela cria na vinda do Messias, olha que coisa interessante. Ela acreditava na vinda do Messias de uma forma diferente, e quem foi lá corrigir isso? O próprio Messias. Quando ele vier, ele vai aceitar. Eu sou o Messias que falo contigo. Ele foi lá para corrigir a maneira de fé. Ou seja, dá a impressão que Deus está dizendo, independente da forma como a pessoa acredita, ele chegar num momento determinado, ele vai lá e corrige. Porque ela tinha a esperança no Messias. O Messias era o mais importante. E quando o Messias diz que ele mesmo veria do povo de Israel, vocês acreditam no que vocês não sabem. O Messias vem de Israel. Quando ele vier, ele nos esclarece. Eu sou o Messias que falo contigo. Olha só. O próprio Jesus foi lá corrigir a fé dela.